Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. No próximo sábado, dia 27 de junho, a igreja celebra o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por isso, essa semana você confere aqui na TV Pai Eterno reportagens especiais de devotos que confiam sua vida e os desafios do cotidiano à intercessão da Mãe do Belo Amor. Histórias como a da Ana Maria. Acompanhe. Foi dia 7 de abril do ano passado, de 2019, a Beatriz sofreu um acidente de carro e a socorrista me falou: mãe, nós estamos perdendo a Beatriz, nós não estamos conseguindo trazê-la de volta, o estado dela é gravíssimo, é crítico, ela está inconsciente. A notícia ruim vinda da socorrista que atendeu a sua filha no dia do acidente vai marcar para sempre a vida da Ana Maria. Devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Ana Maria sempre foi presente no santuário aqui em Goiânia. E aquela situação fez ela interceder mais uma vez junto à sua mãe querida. Naquele momento, eu lembrei de todas as vezes que eu vinha no santuário, de todas as orações que eu fazia para Beatriz, para minha outra filha, para a Bruna. E naquele dia eu clamei a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que não levasse a minha filha, que ela permanecesse era ainda uma menina, e que ela permanecesse entre nós e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com tantas orações que eu sempre fiz. Minha filha hoje está conosco perfeita. Passou por alguns momentos difíceis, mas hoje ela está aqui conosco perfeita. Era uma tarde de domingo. A Beatriz, a irmã e o namorado saíram de carro para tomar um sorvete. E na volta, uma moto bateu na porta, bem do lado em que ela estava. A Beatriz, no acidente, ela estava do lado do passageiro, ela teve traumatismo craniano, o capacete do motoqueiro bateu na cabeça dela, ela teve também a parte do motoqueiro que bateu também no ombro e bateu na região da cintura, onde ela teve uma perfuração de pulmão, uma costela quebrada e uma perfuração de pulmão. Ela teve, inclusive, que ficar na UTI em coma. A Beatriz vai completar 19 anos. E quando a Ana Maria estava grávida, ela vinha todas as semanas aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, receber uma bênção especial para ela e também para a sua filha. E na hora da bênção, na hora da aspersão da água benta, eu erguia a minha blusa e os ministros abençoavam a Beatriz dentro da minha barriga. A bênção já vem de longa data. A Beatriz já é devota mesmo antes de estar fisicamente conosco. Ela ainda estava na minha barriga, ela já era devota e eu sempre devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com isso, a Beatriz sempre acompanhou a mãe e cultivou a mesma devoção. Hoje, mãe e filha, no dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezam juntas no santuário. Uma fé vivida todos os dias. Sempre juntas, não só as duas, mas as três. É isso aí, chegou a hora da gente conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente no Vaticano, Silvanei José. Veja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. A exemplo dos mártires dos nossos dias, seguir sem medo diante dos desafios da vida. Pela quarta vez, direto da janela do Palácio Apostólico, depois do período de lockdown na Itália, em que rezava a oração mariana do Ângelus de dentro da biblioteca, o Papa Francisco encontrou-se ontem, domingo, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. O pontífice nos encorajou a não termos medo, a sermos fortes e confiantes diante das adversidades. Como os apóstolos e os cristãos dos nossos dias, perseguidos e ameaçados até fisicamente, a exortação é confiar em Jesus, porque o Pai cuida de nós na hora da adversidade e do perigo. Ontem começou oficialmente o verão no hemisfério norte e o Papa completou um mês de retorno à oração mariana do Ângelus, feita diretamente da janela do Palácio Apostólico. Na sua locução que precedeu o Ângelus, Francisco descreveu 3 situações concretas de adversidades enfrentadas pelos discípulos na proclamação do Reino de Deus, a partir de um trecho do Evangelho de ontem. No Dia Mundial do Refugiado, instituído pelas Nações Unidas e celebrado no último sábado,
o Papa Francisco dedicou uma mensagem especial no Twitter e nos encorajou a reconhecermos o rosto de Cristo naqueles cerca de 80 milhões de rostos de imigrantes em fuga de suas casas e países de origem. Nos refugiados e deslocados está presente Jesus, forçado, como no tempo de Herodes, a fugir para se salvar. Nos seus rostos somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo que nos interpela, escreveu o Papa Francisco. E o convite foi reforçado ontem, domingo, ao final da oração mariana do Ângelus. O Pontífice lembrou que a crise provocada pelo coronavírus evidenciou ainda mais a necessidade de assegurar a proteção também às pessoas refugiadas, para garantir a sua dignidade e segurança. Francisco convidou todos nós a nos unirmos à sua oração por um renovado e eficaz compromisso de todos em favor da efetiva proteção de todos os seres humanos, em especial daqueles que foram forçados a fugir por causa de situações de grave perigo para eles ou para suas famílias. No mundo, segundo dados do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, existem cerca de 80 milhões de pessoas em fuga de suas casas e países. 1% da população mundial. No Brasil, uma série de atividades foi desenvolvida dentro da 35ª Semana do Migrante, inclusive em modalidade online, para que as pessoas pudessem acompanhar de casa, mesmo em quarentena. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, divulgou uma mensagem sobre a família da humanidade. O arcebispo de Belo Horizonte afirmou que, ao olhar para cada migrante e refugiado, é necessário enxergar um irmão e uma irmã que veio de um outro lugar, com hábitos e costumes diferentes. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, muito obrigado, Silvonei José, pela participação. E você aí de casa tem exagerado um pouco na alimentação nesse período de isolamento social? Se a sua resposta for sim, fique atento à nossa reportagem. De acordo com uma nutricionista, é preciso ter atenção com os horários e com as nossas escolhas na hora da refeição. Acompanhe com o Pedro Henrique Rabelo. Uma das principais dificuldades nesta pandemia é o controle com a alimentação. Se não é o seu caso, você conhece alguém que ganhou peso durante a quarentena. É difícil para muitos, mas com informações podemos melhorar essa realidade. O principal segredo é evitar comer muito alimento industrializado e ter uma alimentação mais natural possível. Fazer todas as refeições, acordar, fazer um café da manhã bom, fazer o almoço, um lanche no meio da tarde, jantar e procurar ter sempre refeições mais naturais. Muitas pessoas estão trabalhando em casa e com isso a rotina foi muito modificada. Manter o compromisso com os horários para as refeições pode ajudar a manter a disciplina. Café da manhã um pouco mais cedo, para quem consegue fazer cedinho, fazer um lanche intermediário entre o café da manhã e o almoço, almoçar, ter essa variedade de verduras durante o almoço, lanchar no meio da tarde, se vê que vai fazer uma refeição à noite, a janta ou o lanche mesmo, se vê que vai ser mais tarde, fazer outro lanche no meio da tarde para evitar essas beliscadas mesmo, e depois o jantar. E tentar não dormir tão tarde assim, porque quanto mais tempo fica acordado, às vezes mais vai tendo fome e vai querendo comer mais. A nutricionista Maiara Mu recomenda no máximo 6 refeições durante o dia. Elas podem ser divididas entre café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Essa divisão vai ajudar a combater a fome e impedir a fazer dietas muito restritivas. Tem que tomar cuidado nessa questão da pandemia com restrição alimentar, porque às vezes as pessoas notam que estão aumentando muito peso e entra em processo de restrição alimentar para emagrecer. E aí começa a restringir muitos alimentos, pode ter queda na imunidade. Por estarem no grupo de risco, é fundamental termos atenção à alimentação dos nossos idosos. Por isso, nesse momento, boas dicas podem fazer toda a diferença. Como, por exemplo, comer no mínimo uma fruta todos os dias.
Os idosos, eles têm sim que ter um cuidado maior, porque já estão aí no grupo de risco, né? E não deixar faltar as frutas, uma variedade grande de verduras, vai fazer um prato aí de salada, ter pelo menos 3 cores de saladas de verduras nesse prato, comer no mínimo 2 frutas durante o dia para variar durante o dia na quantidade de vitaminas e minerais, comer alimentos ricos em fibras, então dá preferência para os integrais, acrescentar chia, linhaça, sementes, grãos de forma geral, porque vai ficar uma alimentação mais rica, mais completa, e não deixar de tomar água. Você imagina qual é o vilão na alimentação durante a pandemia? Se você arriscou o chocolate, acertou. Principalmente quando fica em casa, e nesse momento que a gente está passando, por questão de aumentar estresse, ansiedade, muita gente recorre ao doce, ao chocolate mesmo, é o maior relato. E também a questão de aplicativo de comida, que as pessoas gostam muito de recorrer pela praticidade, e muita gente, na hora de pedir comida, não pede nada saudável, vai pelo que é mais gostoso, pelo que gosta mais, e não pede nada saudável, e isso vai se tornando uma coisa muito frequente. Então acaba que eu acho que tem que ter um cuidado maior com isso. Antes de comer, é necessário higienizar os alimentos de maneira correta. Fundamental ter uma higienização adequada dos alimentos, porque ainda mais nesse momento que a gente tem que tomar cuidado até com a sacola, na hora que entra em casa, o alimento ele tem que ser muito bem higienizado. Então, para cada litro de água, colocar 1 colher de sopa de hipoclorito e deixar ali por 15 minutos. Fazer isso com todas as frutas, todas as verduras, depois enxaguar e deixar sempre bem higienizado para evitar contaminação nos alimentos. E olha só, preste atenção no recado que eu vou te mostrar. Nossas crianças estão muito conscientes da luta contra o coronavírus, viu? O vídeo que você vai ver agora é da Luísa Soares Piccolo, de 4 anos. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Oi, eu sou a Lulu. Então, hoje a minha mãe falou uma coisa. O coronavírus está em toda parte. Então, a gente precisa ficar em casa, usar máscara e ficar em casa o dia todo. Então, você precisa ficar em casa o dia todo para você ficar bem, para o coronavírus não te picar. É bem ali para o coronavírus não te picar na sua casa e feche todas as portas. Fique em casa. Use máscara. Cuidado com o coronavírus. É isso aí, tem que tomar muito cuidado com o coronavírus mesmo. Vamos todo mundo seguir o recado da Lulu. Você viu aí que não é nada de outro mundo. Vamos todo mundo tomar cuidado consigo mesmo e com o próximo. E é com esse recado que a gente termina o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã nós voltamos e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. No JBN de hoje, você vai ver que o auxílio emergencial foi creditado hoje a 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de inscrição social, o NIS, terminado em 4. A gente vai te mostrar como está o calendário de pagamento. E nós ainda vamos fazer um giro para te atualizar sobre as notícias que são destaque pelo mundo. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. E a gente ainda vai falar sobre a atenção que nós devemos ter com a alimentação nesse período de isolamento social. Se você tem exagerado na hora das refeições, fique de olho porque a gente falou com uma especialista que deu várias orientações importantes. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, 22 de junho. E a gente segue te atualizando sobre o calendário do auxílio emergencial. Hoje o valor foi creditado a 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de inscrição social, o NIS, terminado em 4.
Amanhã é a vez dos que possuem um NIS terminado em 5. O calendário segue até o dia 30 de junho, quando os que têm o número de inscrição social terminado em 0 terão dinheiro creditado na conta. Para os demais trabalhadores aprovados no programa, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas. O segundo e terceiro lotes de aprovados que se inscreveram por meio do site do aplicativo do programa e que receberam a primeira parcela do auxílio após 30 de abril, o pagamento da segunda parcela também não foi definido. Ainda segundo a Caixa, foram processados pela Dataprev mais de 106 milhões de cadastros, dos quais 64 milhões foram considerados elegíveis. Foram considerados inelegíveis mais de 42 milhões de cadastros. Entre eles, quase 20 milhões foram feitos por meio do site e do aplicativo do programa. Outros 1.200.000 cadastros feitos pelo app e site estão em reanálise e 1,5 milhão ainda não foram analisados nenhuma vez. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. E o INSS prorrogou o atendimento remoto para os beneficiários até 10 de julho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O atendimento presencial deve voltar a acontecer de maneira gradual a partir de 13 de julho, desde que sejam adotadas várias medidas de proteção. Nesta primeira fase, o atendimento será restrito aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos e a serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento digitais, como a perícia médica, por exemplo. A portaria exige que sejam implementadas medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e as regras de combate à pandemia determinadas pelos estados e municípios. As agências vão precisar fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva, controlar o acesso ao interior dos locais, adequar os espaços e sinalizações para respeitar o distanciamento social e realizar a limpeza e desinfecção constante do ambiente. E a partir de hoje, toda semana você vai conferir um pouco mais sobre o agronegócio brasileiro aqui no JBN. E quem vai falar sobre o assunto para a gente é o especialista Antônio Pereira. Acompanhe. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre o mundo do agronegócio. Na minha visão, talvez seja o setor de maior importância entre todos os setores existentes no planeta. Por quê? Porque é o único setor que produz alimento e garante a sobrevivência do ser humano. É óbvio, é claro, que sem outros setores nós também teríamos as nossas dificuldades. Mas o setor agropecuário, principalmente o brasileiro, é o setor do futuro. Todo o planeta, China, Estados Unidos, Japão, Canadá, União Europeia, todos estão de olho no nosso país, nas nossas terras. E o setor agropecuário brasileiro foi o único setor que não parou durante essa pandemia e nem vai parar. O setor agropecuário brasileiro está garantindo, não importa se a comida está cara ou está barata, mas ela está garantindo, o nosso setor está garantindo comida à sua mesa. O setor agropecuário brasileiro, ele vem durante já vários anos, e principalmente agora, um outro lado do setor, segurando as pontas da economia brasileira. É o setor que está garantindo uma boa quantidade de empregos, está precisando de pessoas especializadas, que nós temos, mas nós temos poucos. O setor agropecuário brasileiro é uma porta aberta ao emprego para quem tem alguma especialidade, principalmente a região centro-oeste e a região norte e nordeste, que está crescendo e crescendo muito. Mais uma vez, o agro foi o único setor que cresceu o seu PIB. O agronegócio brasileiro, por incrível que pareça, é o setor que está conseguindo manter o nosso país em pé, gerando divisas, principalmente carne, soja, milho, farelo de soja, algodão, laranja, que nós estamos utilizando para mandar para outros países. E dentro desse mundo fantástico que é o agronegócio brasileiro, nós temos, por exemplo, a China. A China é o país que mais compra do Brasil. Basicamente, quase tudo que nós produzimos de soja,
a China compra basicamente metade. Portanto, o setor agropecuário brasileiro, infelizmente, nós ainda sofremos, vamos dizer assim, temos alguns problemas com algumas ONGs que não entendem que o setor agropecuário brasileiro precisa crescer e crescer mais. Hoje, nós produtores estamos amplamente conscientes do que nós devemos fazer em relação ao meio ambiente. Portanto, o setor agropecuário brasileiro é a locomotiva do nosso país. E agora a gente vai fazer um giro para conferir o que é destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. A Alemanha registrou um aumento na taxa de contágio do novo coronavírus neste domingo. Segundo o último boletim do Instituto Robert Koch, atualmente cada pessoa infectada no país tem a capacidade de contaminar até outras 3 pessoas. Autoridades locais estudam impor medida de quarentena após o aumento das infecções locais. De acordo com os últimos dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Alemanha registra 8.895 mortes pela Covid-19 e 191.272 casos confirmados. E a Espanha reabriu suas fronteiras para a maioria dos visitantes da União Europeia neste domingo, com o objetivo de dar um impulso no setor de turismo, que representa mais de 12% do PIB do país. Os únicos europeus que ainda não têm permissão para entrar são os visitantes vindos de Portugal. Os turistas britânicos poderão entrar sem ter que passar por quarentena. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores do governo no último sábado. Os espanhóis também foram autorizados a circular livremente pelo país a partir de hoje, e muitos devem visitar amigos e familiares em outras regiões. A população espanhola estava proibida de circular entre estados desde 14 de março. Na China, longas filas se formaram em partes de Pequim no fim de semana, à medida que mais pessoas foram testadas para o novo coronavírus, que ressurgiu na capital. O país informou no domingo que registrou 26 novos casos confirmados de coronavírus no último sábado, abaixo dos 27 do dia anterior. Das novas infecções, 22 ocorreram em Pequim, informou a Comissão Nacional de Saúde em comunicado. As autoridades disseram que Pequim expandiu as instalações de testes de Covid-19 e que é capaz de testar 1 milhão de pessoas por dia. A cidade, de mais de 20 milhões de habitantes, relatou seu primeiro caso na última onda de infecções em 11 de junho. O ressurgimento foi vinculado a um centro de alimentos por atacado no sudoeste de Pequim. Até agora, 227 pessoas na cidade foram infectadas no último surto. Um eclipse solar parcial foi visto no céu de Dubai no domingo. O fenômeno durou quase 3 horas, quando a Lua passou na frente do Sol, cobrindo grande parte dele durante seu pico. Moradores em todo o país se reuniram do lado de fora das casas para acompanhar o eclipse, que deixou o céu escuro às 9h36 da manhã. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a atenção que nós devemos ter com a alimentação nesse período de isolamento social. E ainda a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É daqui a pouco.